Quando meu neto de 7 anos, que nunca havia dito uma única palavra na vida, olhou nos meus olhos e falou claramente para não comer o bolo que minha nora tinha deixado porque era para ser hoje, senti meu sangue gelar. Naquele momento, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo, percebi que algo muito errado se escondia dentro da minha própria casa, envolvendo as pessoas que eu mais amava e confiava. O menino voltou a bater as mãozinhas, balançando o corpinho como sempre fazia, mas suas palavras ecoavam na minha cabeça como um alarme desesperado. Fui até a geladeira com as pernas tremendo, olhei para aquele bolo de chocolate coberto com papel filme e uma sensação horrível tomou conta de mim. Por que um menino que nunca falou escolheria justamente esse momento para me avisar sobre um bolo? Por que ele disse que era para ser hoje? Peguei meu celular com as mãos trêmulas e comecei a juntar as peças de um quebra-cabeça que eu nem sabia que existia. E o que descobri nas horas seguintes destruiu completamente tudo o que eu acreditava sobre minha família. Se você está me ouvindo agora, seja de onde for, deixe um comentário me contando de qual cidade você está acompanhando essa história. Se inscreve no canal porque aqui eu compartilho histórias reais de pessoas reais, e pode ter certeza que essa história que estou prestes a contar vai te deixar sem palavras até o final. Você não vai acreditar até onde a maldade de algumas pessoas pode chegar. Naquele sábado de manhã, quando meu filho Rodrigo e minha nora Patrícia foram viajar para Caldas Novas, deixando o pequeno Miguel comigo, eu estava até feliz. Finalmente teria um tempo sozinha com meu neto. Poderia cuidar dele com calma, fazer as comidinhas que ele gostava, mesmo que ele não demonstrasse muito as emoções por causa da condição dele. Miguel tinha sido diagnosticado com autismo severo aos 2 anos, e desde então nunca tinha falado uma palavra sequer. Ele se comunicava por gestos, olhares e aquele movimento repetitivo de bater as mãozinhas quando ficava ansioso ou nervoso. Patrícia sempre foi muito cuidadosa com a rotina dele. Controlava tudo o que ele comia, bebia, os horários de dormir. Eu respeitava completamente porque achava que era dedicação de mãe, sabe? Aquela preocupação natural com uma criança especial. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e passei os últimos 35 anos da minha vida me dedicando completamente à minha família. Fui casada com Antônio durante 28 anos, até ele falecer de um infarto há 7 anos. Meu marido era caminhoneiro, passava semanas fora de casa, e eu criei meu filho Rodrigo praticamente sozinha. Trabalhei durante anos como costureira em casa, fazendo roupas para fora, consertando peças, bordando enxovais de bebê, tudo para complementar a renda e dar uma vida digna para o meu filho. Rodrigo era meu orgulho, meu menino inteligente que conseguiu se formar em administração, mesmo estudando em escola pública. Quando conheceu Patrícia na empresa onde trabalhava, fiquei feliz de ver meu filho apaixonado. Ela parecia uma moça educada, de família bem estruturada, sempre muito arrumada e simpática comigo. Depois que Antônio faleceu, vendi nosso apartamento pequeno no bairro onde morávamos e comprei uma casa maior aqui em Aparecida de Goiânia, com 3 quartos, para que Rodrigo, Patrícia e Miguel morassem comigo. Parecia fazer sentido na época. Eles estavam pagando aluguel caro, eu estava sozinha numa casa grande demais para uma pessoa só, e poderíamos dividir as despesas. Além disso, eu poderia ajudar a cuidar do Miguel enquanto eles trabalhavam. Usei boa parte do dinheiro da venda do apartamento para mobiliar a casa nova, deixar tudo bonito e confortável para minha família. Fiz questão de que o quarto deles fosse o maior, com banheiro privativo, ar-condicionado novo. O quarto do Miguel foi decorado com muito carinho, com aqueles adesivos de parede de dinossauros que ele adorava olhar. Durante os primeiros meses morando juntos, tudo parecia perfeito. Eu acordava cedo, preparava o café da manhã para todos, levava Miguel para a terapia quando Patrícia não podia, buscava na escolinha especial, fazia almoço, janta, cuidava da casa inteira. Patrícia trabalhava meio período como recepcionista numa clínica odontológica e Rodrigo saía cedo e voltava tarde do trabalho. Eu não me importava de fazer tudo, afinal era minha família, meu filho, meu neto. Achava que estava sendo útil, ajudando,
Mas aos poucos, muito devagar, comecei a perceber que certas coisas estavam mudando de uma forma estranha. Patrícia começou a fazer comentários sutis sobre minhas roupas, sobre meu jeito de arrumar a casa, sobre a comida que eu preparava. No começo, eram aquelas indiretas que a gente até duvida se ouviu direito. Ela dizia coisas como: "Ai, Helena, você não acha que esse tipo de tempero é muito forte para uma casa com criança?" Ou: "Nossa sogra, você podia experimentar produtos de limpeza mais modernos. Esses que você usa são meio ultrapassados." Eu engolia em seco e fingia que não me incomodava. Mudava o tempero, comprava os produtos que ela sugeria. Afinal, era a mãe do Miguel. Ela devia saber o que era melhor, eu pensava. Rodrigo começou a chegar cada vez mais tarde em casa, sempre com desculpas do trabalho, de reuniões, de horas extras. Quando chegava, mal conversava comigo, ia direto para o quarto. Ficava no celular. Nos finais de semana, ele e Patrícia saíam e me deixavam com Miguel, às vezes o dia inteiro. Eu adorava ficar com meu neto, mas começou a me incomodar que eles nunca perguntavam se eu tinha algum compromisso, se eu queria fazer alguma coisa. Simplesmente assumiam que eu estava disponível, sempre. As conversas entre nós três foram ficando cada vez mais tensas e estranhas. Percebi que Patrícia e Rodrigo cochichavam quando eu entrava na sala, paravam de falar abruptamente, mudavam de assunto. Quando eu perguntava sobre o que estavam conversando, Patrícia sorria daquele jeito falso e dizia: "Ah, nada demais, sogra, coisas do trabalho." Comecei a me sentir uma estranha dentro da minha própria casa, como se estivesse invadindo a privacidade deles, quando na verdade a casa era minha, comprada com o dinheiro que juntei durante anos de trabalho duro. Um dia, uns 4 meses atrás, ouvi sem querer uma conversa entre Patrícia e uma amiga dela no telefone. Ela estava na varanda, pensando que eu tinha saído para o mercado, mas eu tinha voltado porque esqueci a carteira. Ouvi ela dizendo: "Menina, é cada vez mais difícil aguentar morar com ela. Fica o dia todo em cima da gente. Não temos privacidade nenhuma, mas paciência, não vai demorar muito." Fiquei paralisada no corredor, sentindo meu coração apertar. Não vai demorar muito o quê? O que ela quis dizer com isso? Fingi que não tinha ouvido nada, mas aquela frase ficou martelando na minha cabeça por dias. Rodrigo foi ficando cada vez mais frio comigo. Meu filho, que eu criei com tanto amor, com tanto sacrifício, mal olhava na minha cara. Quando eu tentava conversar com ele sobre alguma coisa, ele suspirava com impaciência, olhava para Patrícia como se pedindo socorro, respondia com monossílabos. Uma noite tentei puxar assunto sobre a infância dele, sobre as coisas boas que vivemos, e ele simplesmente levantou da mesa e disse: "Mãe, isso foi há muito tempo. As coisas mudam, as pessoas mudam." Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Patrícia começou a controlar tudo dentro de casa de um jeito sufocante. Ela reorganizava as coisas que eu arrumava, jogava fora comida que eu tinha feito dizendo que tinha estragado quando claramente estava boa, mudava os móveis de lugar sem me consultar. Quando eu questionava, ela revirava os olhos e dizia: "Helena, você precisa relaxar um pouco, não precisa controlar tudo." Eu não estava controlando nada. Estava apenas tentando manter um mínimo de autonomia na minha própria casa. O que mais me doía era a distância que começaram a colocar entre mim e Miguel. Patrícia criou uma série de regras sobre quando e como eu podia interagir com meu neto. Dizia que eu estava estimulando ele de forma errada, que poderia atrapalhar o desenvolvimento dele, que os terapeutas tinham orientações específicas que eu não entendia. Comecei a me sentir inútil, incompetente, como se não soubesse fazer nada direito. Cada vez que eu pegava o menino no colo, Patrícia aparecia com algum motivo para tirar ele de mim. "Ah, sogra, agora não é horário, ele precisa fazer a atividade." "Cuidado, Helena, você está segurando errado, pode machucar." "Melhor não dar esse brinquedo, não é adequado para o nível dele." Fui me encolhendo, me diminuindo, ocupando cada vez menos espaço na minha própria vida. Parei de dar opinião sobre as coisas, parei de sugerir programas, parei de cozinhar os pratos que gostava porque Patrícia sempre encontrava algum defeito. Vivia na ponta dos pés, com medo de incomodar,
com medo de ser um estorvo. Meu filho, que eu amava mais que tudo, parecia ter virado um completo estranho, manipulado e controlado por aquela mulher que mostrava sua verdadeira face aos poucos. 3 semanas atrás, Patrícia anunciou que ela e Rodrigo iriam viajar para Caldas Novas no fim de semana. Precisavam de uns dias sozinhos, e eu ficaria com Miguel. Não foi um pedido, foi uma afirmação. Eles já tinham comprado as passagens, reservado o hotel, decidido tudo sem me consultar se eu poderia ou queria ficar com o menino. Novamente engoli seco e disse que tudo bem, que cuidaria do meu neto com todo carinho. Patrícia me entregou uma lista enorme de instruções, horários de medicação do Miguel, rotinas que deveriam ser seguidas à risca, e uma lista de comidas prontas que ela tinha deixado preparadas na geladeira e no freezer. Na sexta-feira pela manhã, quando estavam saindo, Patrícia me chamou na cozinha enquanto Rodrigo colocava as malas no carro. Ela abriu a geladeira e apontou para um bolo redondo de chocolate, coberto com papel filme, bem no centro da prateleira do meio. Helena, esse bolo aqui eu fiz especialmente para você, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. É uma receita nova que aprendi. Queria que você provasse, mas por favor, só corte ele no sábado à tarde, tá bom? Precisa ficar bem gelado para ficar no ponto certo. Achei estranho aquela especificidade, mas agradeci, até meio surpresa com o gesto que parecia carinhoso vindo dela. Rodrigo mal se despediu de mim, beijou Miguel na testa e saíram. A casa ficou em silêncio. Era só eu e meu neto. Aquele menino lindo de cabelos castanhos e olhos escuros enormes que vivia no seu mundo particular, balançando o corpinho, batendo as mãozinhas, olhando para o nada. Preparei o almoço dele seguindo as instruções de Patrícia, dei a medicação no horário certinho, coloquei o desenho que ele gostava na televisão. Miguel ficou no sofá, entretido com as imagens coloridas, e eu me sentei ao lado dele, apenas observando, sentindo uma mistura de amor e tristeza. No sábado de manhã, depois do café, Miguel estava mais agitado que o normal. Ficava batendo as mãozinhas com mais intensidade, andando de um lado para o outro da sala, olhando na direção da cozinha. Pensei que talvez estivesse com fome, mesmo tendo comido direitinho. Levantei para pegar uma fruta para ele, e quando abri a geladeira, meu olhar caiu naquele bolo de chocolate. Lembrei que Patrícia tinha dito para eu comer no sábado à tarde, mas ainda era manhã. Peguei uma maçã para Miguel e fechei a geladeira. O dia foi passando tranquilo. Dei banho no Miguel, troquei a roupinha dele, brinquei com os dinossauros de pelúcia que ele adorava alinhar em fileiras perfeitas no chão. Por volta das 3 da tarde, depois de colocar ele para a soneca da tarde, fui para a cozinha preparar um café. Olhei novamente para aquele bolo e pensei que seria um bom momento para provar. Afinal, Patrícia tinha dito que era sábado à tarde e já eram 3 horas. Peguei um prato no armário, estava pegando a faca na gaveta quando ouvi um barulho vindo da sala. Miguel estava em pé ao lado do sofá, tinha acordado da soneca. Ele ficou me encarando com aqueles olhos imensos, parou completamente de se balançar, parou de bater as mãozinhas. Ficou completamente imóvel, de um jeito que eu nunca tinha visto. Senti um arrepio subir pela espinha. Foi quando ele abriu a boca e disse, com uma clareza assustadora, com uma voz fina mas firme: Vó, não coma o bolo que a mamãe deixou. Ela disse que era para ser hoje. Deixei a faca cair no chão. O barulho ecoou na cozinha silenciosa. Meu coração disparou tão forte que senti dor no peito. Olhei para Miguel sem conseguir processar o que tinha acabado de acontecer. Meu neto, que nunca tinha falado uma única palavra em 7 anos de vida, tinha acabado de falar uma frase completa. E não era qualquer frase, era um aviso específico sobre aquele bolo. Miguel voltou a bater as mãozinhas, voltou a balançar o corpinho, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de quebrar anos de silêncio. Fiquei paralisada, olhando para ele, depois para o bolo na geladeira, tentando entender. Minha mente trabalhava em câmera lenta. Se Miguel falou, significa que ele sempre pôde falar. Se ele escolheu esse momento para falar, é porque era importante.
Se ele disse que a mãe falou que era para ser hoje, significa que ele ouviu a mãe falando sobre o bolo. Falando o quê, exatamente? Com as mãos tremendo, fechei a geladeira e me sentei na cadeira da cozinha. Respirei fundo várias vezes, tentando acalmar meu coração que parecia que ia explodir. Olhei para Miguel, que tinha voltado para os dinossauros dele, alinhando eles novamente, completamente absorto. Será que eu tinha imaginado? Será que ele realmente falou, ou foi minha cabeça pregando peças? Mas não, eu ouvi claramente. A vozinha dele ainda ecoava nos meus ouvidos. Ela disse que era para ser hoje. Levantei devagar, voltei até a geladeira e peguei o bolo. Coloquei ele em cima da mesa e fiquei olhando. Era um bolo simples, redondo, cobertura de chocolate, nada de especial aparentemente. Por que Patrícia faria questão que eu comesse esse bolo especificamente no sábado? Por que Miguel, que nunca fala, escolheu esse momento para me avisar? Um pensamento terrível começou a se formar na minha cabeça. Um pensamento tão horrível que eu tentei empurrar para longe, mas ele voltava cada vez mais forte. Peguei meu celular e liguei para Dalva, minha amiga de anos, que mora 2 ruas abaixo. Dalva foi técnica de enfermagem a vida toda. Trabalhou durante 30 anos no Hospital Geral de Goiânia antes de se aposentar. Expliquei a situação com a voz trêmula. Contei sobre o bolo, sobre Miguel ter falado, sobre a sensação horrível que eu estava tendo. Dalva ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Helena, não come nada desse bolo. Guarda ele. Vou ligar para o Marcelo, meu sobrinho, aquele que trabalha no laboratório de análises clínicas. A gente precisa descobrir o que tem nesse bolo. Desliguei o telefone com as mãos suando frio. Peguei o bolo, coloquei de volta na geladeira e fui para a sala ficar perto de Miguel. Sentei no chão ao lado dele, observando ele brincar. Meu netinho lindo, meu anjinho que vivia no seu mundinho, tinha acabado de me salvar de alguma coisa. Eu não sabia ainda do que, mas sentia no fundo da alma que algo muito errado estava acontecendo. Dalva chegou em casa meia hora depois com Marcelo, um rapaz alto de uns 30 e poucos anos, de jaleco mesmo, tinha vindo direto do laboratório. Expliquei tudo de novo, mostrei o bolo. Marcelo pegou o bolo com cuidado, usando luvas que tirou da bolsa que trouxe. Dona Helena, vou levar para o laboratório e fazer uma análise completa. Se tiver qualquer substância estranha, a gente vai descobrir. Deve ficar pronto na segunda-feira. Agradeci com lágrimas nos olhos, ainda sem acreditar que estava realmente suspeitando de algo tão grave. O resto do sábado e o domingo inteiro foram uma tortura. Cuidei de Miguel normalmente, segui a rotina, mas minha cabeça não parava. Observava meu neto com uma atenção diferente. Ele realmente entendia tudo? Ele ouvia as conversas e guardava informações? Por que escolheu não falar todos esses anos? Ou será que Patrícia sabia que ele podia falar e escondia de todos? E se ela escondia isso, o que mais ela escondia? Comecei a lembrar de situações estranhas dos últimos meses. Aquela vez que passei mal depois de comer um bolo que Patrícia tinha feito, tive uma diarreia terrível, fraqueza, ela disse que devia ser algum vírus. Outra vez que tomei um chá que ela preparou e dormi quase 20 horas seguidas, acordei confusa, com a cabeça pesada. Ela disse que tinha colocado camomila demais. Será que estava me testando? Será que estava me envenenando aos poucos e eu nem percebi? Rodrigo ligou no domingo à noite. Perguntou rapidamente como estava Miguel, se tinha seguido a rotina direitinho. Nem perguntou como eu estava. Disse que estavam chegando segunda de manhã. Fingi que estava tudo normal. Desliguei e fui tomar um banho gelado para acalmar os nervos. Segunda-feira de manhã, Rodrigo e Patrícia chegaram bronzeados, sorrindo, com sacolas de lembrancinhas. Patrícia veio direto para a cozinha, abriu a geladeira e olhou para o bolo ainda inteiro lá dentro. Virou para mim com uma cara de surpresa fingida. Nossa, Helena, você não provou o bolo? Fiz com tanto carinho para você. Respondi que não tinha dado vontade de comer doce, que preferi guardar para comer durante a semana com o café. Vi um brilho estranho passar pelos olhos dela, uma mistura de irritação e ansiedade. Terça-feira à tarde, Marcelo me ligou. Sua voz estava séria, preocupada.
Dona Helena, a senhora precisa vir aqui no laboratório. Não posso falar isso por telefone. Peguei um Uber e fui, com o coração batendo descompassado. Marcelo me levou para uma sala reservada e colocou um papel na minha frente cheio de termos técnicos que eu não entendia. Ele apontou para alguns números e disse: Dona Helena, esse bolo contém uma quantidade significativa de chumbinho diluído, misturado com sedativos. Quem comer uma fatia grande dessa vai ter uma parada cardíaca em poucas horas. E pela quantidade, foi calculado especificamente para alguém do seu peso e idade. Isso aqui é uma tentativa de homicídio. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Senti Dalva me segurar pelo braço, me ajudar a sentar. Tentativa de homicídio. Minha nora tinha tentado me matar. E meu filho sabia? Ele estava junto? Foi ideia dos dois? As lágrimas começaram a rolar sem controle. Marcelo disse que precisava levar o resultado para a polícia, que era a obrigação dele denunciar. Pedi que esperasse, que me desse um tempo para processar, para pensar no que fazer. Voltei para casa em estado de choque. Rodrigo estava no trabalho. Patrícia tinha ido deixar Miguel na escola e depois iria para o trabalho dela. Fiquei sozinha naquela casa, olhando para as paredes, para os móveis que eu tinha comprado, para as fotos de família penduradas na sala. Meu filho sorrindo nos braços quando era bebê. Meu marido Antônio me abraçando no nosso aniversário de casamento. Tudo parecia uma mentira agora. Comecei a juntar as peças com mais clareza. Aquela conversa que ouvi de Patrícia, dizendo que não ia demorar muito. Ela estava planejando me matar. Com eu morta, a casa ficaria para Rodrigo, meu único herdeiro. Eles se livrariam de mim, ficariam com minha casa, com o pouco dinheiro que tenho guardado. E o pior, o mais doloroso, era perceber que meu filho estava junto nisso. Meu Rodrigo, que eu carreguei no ventre, que eu criei com tanto amor, que eu sacrifiquei minha vida inteira para dar um futuro melhor. Sentei no sofá da sala e deixei a dor me engolir por alguns minutos. Chorei tudo o que precisava chorar, senti a raiva, a decepção, a sensação de traição absoluta. Mas depois de um tempo, algo diferente começou a crescer dentro de mim. Não era só dor. Era indignação. Era revolta. Era uma vontade enorme de não deixar barato, de não ser a vítima frágil e coitadinha que eles achavam que eu era. Levantei, lavei o rosto, preparei um café bem forte e sentei na mesa da cozinha para pensar. Eles não sabiam que eu descobri. Eles achavam que eu era burra demais para perceber, fraca demais para reagir. Mas estavam muito enganados. Passei a vida inteira sendo subestimada, sendo diminuída, e agora eu ia mostrar do que eu era capaz. Fui até o meu quarto e abri a gaveta debaixo do guarda-roupa, onde guardava documentos antigos. Peguei uma pasta que não olhava há anos e comecei a revisar. Quando vendi o apartamento que tinha com Antônio, usei parte do dinheiro para comprar essa casa, mas não todo. Uma parte considerável, quase R$200 mil, eu investi em fundos de renda fixa, seguindo o conselho do gerente do banco. Não contei para Rodrigo na época, porque queria ter uma reserva de emergência, algo que fosse só meu. Ao longo desses 7 anos, com os rendimentos, esse valor tinha crescido. Estava agora em quase R$350 mil. Além disso, a casa onde morávamos estava no meu nome. Rodrigo, Patrícia e Miguel moravam aqui, mas a escritura, o IPTU, tudo estava em meu nome. Eu era a proprietária legal. Comecei a sorrir sozinha, um sorriso amargo, mas de alguém que acabou de descobrir que tinha mais poder do que imaginava. Passei a terça-feira inteira pesquisando, fazendo ligações discretas, conversando com o gerente do banco, tirando cópias de todos os documentos importantes. Conversei também com Dalva, que me ajudou a traçar um plano. Precisávamos de provas mais concretas. Precisávamos pegar Patrícia e Rodrigo admitindo o que fizeram. Dalva sugeriu que eu instalasse aqueles aplicativos de gravação no meu celular, daqueles que gravam conversas automaticamente. Também sugeriu que eu colocasse uma caixinha de som pequena, daquelas com Bluetooth escondida na sala, conectada no meu celular, que fica gravando tudo. Marcelo, o sobrinho dela que trabalha no laboratório,
Conhecia um investigador particular, um senhor aposentado da Polícia Civil que poderia me ajudar com a parte técnica de juntar provas. Na quarta-feira, conheci seu Reinaldo, o investigador. Um senhor de uns 60 anos, cabelos grisalhos, jeito sério mas gentil. Expliquei toda a situação, mostrei o laudo do laboratório sobre o bolo. Ele ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações, e no final disse: Dona Helena, a senhora foi muito esperta em não comer esse bolo e em guardar as provas. Agora precisamos fazer isso direito, para que na hora de levar para a justiça, eles não tenham como escapar. Seu Reinaldo instalou um sistema discreto de gravação na sala e na cozinha. Pequenos dispositivos que pareciam tomadas normais, mas que captavam áudio. Também me ensinou a usar o aplicativo do celular para gravar conversas. O plano era simples. Eu ia fingir que não sabia de nada. Ia continuar sendo a Helena bobinha e submissa. Mas agora gravando tudo, juntando provas, esperando o momento certo para confrontar. Durante o resto da semana, agi normalmente. Continuei fazendo comida, limpando a casa, cuidando de Miguel quando necessário. Patrícia perguntou de novo sobre o bolo na quinta-feira, disse que ia estragar se eu não comesse logo. Respondi que tinha comido um pedaço e estava uma delícia. Menti, descaradamente olhando nos olhos dela. Vi o alívio passar pelo rosto dela, e aquilo me deu uma raiva tão grande que tive que sair da cozinha para não explodir. No sábado de manhã, Patrícia estava na sala mexendo no celular e eu estava na cozinha, com meu próprio celular gravando, escondido no bolso do avental. Fingi que estava lavando louça, mas conseguia ouvir ela conversando no telefone com alguém. Ouvi ela dizer: Não funcionou, a véia não comeu o bolo todo, vai demorar mais do que eu pensava. Meu sangue ferveu, mas continuei quieta, lavando os pratos, gravando tudo. Naquela noite, Rodrigo e Patrícia saíram para jantar, me deixaram com Miguel. Assim que a porta fechou, peguei meu neto no colo, olhei nos olhos dele e perguntei baixinho: Miguel, você consegue falar, né, meu amor? Ele me encarou com aqueles olhos enormes e depois de alguns segundos, balançou a cabeça que sim. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Por que você não fala, meu anjinho? Ele continuou me olhando e então disse com aquela vozinha fina: Mamãe fica brava. Mamãe disse que se eu falar, ela vai machucar a vovó. Meu mundo desmoronou de novo. Aquela mulher horrível estava ameaçando uma criança de 7 anos, obrigando meu neto a fingir que não falava, usando ele como refém emocional. Abracei Miguel com força, chorando, prometendo baixinho que ia proteger ele, que ninguém ia machucar a vovó nem ele. Passei o domingo inteiro observando a dinâmica da casa com olhos novos. Via como Patrícia controlava Miguel com olhares, com gestos sutis. Via como Rodrigo evitava olhar nos meus olhos, sempre tenso, sempre ansioso. Eles eram culpados e sabiam. Estavam apenas esperando eu morrer para poderem viver tranquilos com meu dinheiro, na minha casa. Segunda-feira de manhã, liguei para seu Reinaldo e contei sobre Miguel. Ele disse que isso complicava as coisas, porque agora não era só tentativa de homicídio contra mim, mas também abuso psicológico de uma criança com necessidades especiais. Disse que poderíamos envolver o Conselho Tutelar, a vara da infância. As acusações contra Patrícia e Rodrigo estavam ficando cada vez mais pesadas. Durante toda aquela semana, continuei juntando provas. Gravei Patrícia falando ao telefone com a mãe dela, dizendo que logo ia se livrar da pedra no sapato e poderia reformar a casa toda do jeito que queria. Gravei Rodrigo conversando com um amigo, dizendo que estava cansado de sustentar a mãe, que eu era um peso na vida deles. Cada palavra era como uma facada no coração, mas eu engolia a dor e continuava gravando, guardando, documentando tudo. Seu Reinaldo me ajudou a juntar todos os áudios, todas as provas, o laudo do laboratório e montamos um dossiê completo. Conversei também com um advogado que Dalva me indicou, Dr. Mário, especializado em direito de família e criminal. Expliquei toda a situação, mostrei as provas. Ele ficou chocado,
Disse que era um dos casos mais graves que já tinha visto e que eu tinha elementos suficientes para processar criminalmente por tentativa de homicídio e também para deserdá-los completamente. Foi aí que comecei a planejar minha vingança de verdade. Não ia ser apenas denunciar para a polícia e deixar a justiça seguir seu curso lento. Eu queria que eles sentissem o gosto amargo da derrota. Queria que eles soubessem que subestimaram completamente a mulher errada. Marquei uma reunião de família para o sábado à noite. Disse que precisava conversar sobre coisas importantes da casa, sobre organização das despesas. Rodrigo e Patrícia concordaram, achando que eu ia pedir ajuda financeira ou algo assim. Mal sabiam eles o que estava por vir. Passei a semana preparando tudo nos mínimos detalhes. Conversei com Dalva, que se ofereceu para ficar com Miguel durante a reunião, levá-lo para dormir na casa dela. Não queria que meu neto presenciasse o que ia acontecer. Conversei com o Dr. Mário, que preparou todos os documentos necessários. Conversei com seu Reinaldo, que ia estar de prontidão caso precisasse de suporte. Sábado chegou e meu coração estava acelerado, mas não era de medo. Era de adrenalina, de expectativa, de uma vontade enorme de finalmente virar o jogo. Dalva veio buscar Miguel às 6 da tarde. Levou ele com a mochilinha de roupas, dizendo que ia ter uma festa do pijama na casa dela com os netinhos dela. Miguel me deu um abraço apertado antes de sair, e eu sussurrei no ouvidinho dele que tudo ia ficar bem. Às 7 da noite, Rodrigo e Patrícia estavam sentados no sofá da sala, esperando eu começar a falar. Preparei um café, servi para eles com um sorriso calmo e me sentei na poltrona em frente. Respirei fundo e comecei. Rodrigo, Patrícia, eu chamei vocês aqui hoje porque realmente precisamos conversar sobre o futuro. Patrícia deu aquele sorriso falso dela e disse: "Claro, sogra, pode falar." Continuei, com a voz firme. "Vocês devem estar se perguntando por que eu não comi o bolo que você fez para mim, Patrícia." Vi a expressão dela mudar sutilmente, um lampejo de preocupação. O bolo estava tão bonito, tão apetitoso. Mas sabe o que aconteceu? Meu neto Miguel, aquele menino que vocês dizem que não fala, ele falou comigo. Patrícia ficou pálida. Rodrigo se mexeu desconfortável no sofá. "Mãe, do que você está falando? Miguel não fala, você sabe disso." Sorri, um sorriso que não tinha nada de alegre. "Rodrigo, meu filho, Miguel fala sim. Ele sempre pôde falar. E sabe o que ele me disse? Ele disse para eu não comer o bolo, porque a mamãe dele tinha dito que era para ser hoje. Estranhei aquilo. Fiquei pensando por que um menino que nunca fala escolheria justamente esse momento para me avisar sobre um bolo. Patrícia levantou do sofá, tentando manter a compostura. "Helena, você está delirando. Deve ser a idade, essas confusões mentais." Levantei também. Peguei minha bolsa que estava ao lado da poltrona e tirei o laudo do laboratório. "Não estou delirando, Patrícia. Mandei analisar o bolo. E sabe o que encontraram? Chumbinho, veneno de rato misturado com sedativos, na dosagem certinha para provocar uma parada cardíaca em uma mulher da minha idade e peso." O silêncio que caiu na sala era ensurdecedor. Rodrigo estava branco, olhando para Patrícia, depois para mim, de boca aberta. Patrícia tentou reagir. "Isso é absurdo! Eu nunca faria uma coisa dessas. Alguém deve ter adulterado o bolo depois." Balancei a cabeça, ainda sorrindo aquele sorriso amargo. "Não, Patrícia, ninguém adulterou nada. E eu tenho provas. Várias provas." Peguei meu celular e comecei a tocar as gravações. A voz dela ao telefone dizendo que a véia não tinha comido o bolo todo. A voz dela conversando com a mãe sobre se livrar da pedra no sapato. E então toquei a gravação mais devastadora de todas. Miguel me contando que a mamãe tinha mandado ele fingir que não falava, senão ela ia machucar a vovó. Patrícia desmoronou. Caiu de joelhos no chão. Começou a chorar, a gritar que não era bem assim. Que tinha uma explicação. Olhei para Rodrigo, que estava em choque, e perguntei: "E você, meu filho, você sabia de tudo isso? Você estava junto com ela no plano de me matar?" Rodrigo começou a gaguejar, tentou negar, mas eu toquei outra gravação. Ele conversando com um amigo, dizendo que estava cansado de me sustentar, que eu era um peso.
Vi meu filho, meu único filho, desmoronando ali na minha frente. E por mais que doesse, eu não senti pena. Senti apenas uma tristeza profunda de ter criado alguém capaz de algo assim. Vocês dois são patéticos, falei com a voz firme, sem chorar, sem gritar. Patrícia, você é uma assassina frustrada. Rodrigo, você é um filho ingrato e cúmplice de tentativa de homicídio. E ambos são abusadores de uma criança inocente, obrigando meu neto a viver uma mentira, ameaçando ele psicologicamente. Patrícia tentou se aproximar de mim, de joelhos, implorando perdão, dizendo que tinha sido um momento de loucura, que estava com problemas financeiros, que não sabia o que fazer. Problemas financeiros? Perguntei com ironia. Vocês moram de graça na minha casa, comem da minha comida, eu cuido do filho de vocês, e ainda têm problemas financeiros? Ou o problema é que vocês são ambiciosos demais e não conseguem esperar eu morrer naturalmente para ficarem com o que é meu? Rodrigo finalmente reagiu, levantou com raiva e gritou. Essa casa devia ser minha. Sou seu único filho, seu único herdeiro. Por que você tinha que ficar controlando tudo, morando aqui, atrapalhando nossa vida? E ali, naquele momento, vi que tinha perdido meu filho há muito tempo. A pessoa na minha frente não era mais o menino que eu criei. Era um estranho ganancioso e cruel. Respirei fundo e disse: Rodrigo, essa casa é minha. Está no meu nome. Eu comprei com o dinheiro que juntei durante anos trabalhando duro. E vou te contar uma coisa que você não sabe. Aquele dinheiro da venda do apartamento. Eu não gastei tudo comprando essa casa. Investi quase R$200 mil, que hoje viraram mais de 350 mil. Dinheiro que vocês não faziam ideia que existia. Vi os olhos de Patrícia se arregalarem. O choque nos rostos dos dois foi quase cômico. Continuei. E sabe o que eu fiz essa semana? Fui no cartório e mudei meu testamento. Vocês dois não vão ver um centavo do meu dinheiro. A casa, o investimento, tudo vai ficar para o Miguel quando ele completar 18 anos, administrado por um advogado de confiança até lá. E tem mais. Peguei outro papel da bolsa. Essa aqui é a cópia da denúncia que foi registrada hoje de manhã na delegacia. Tentativa de homicídio contra mim, abuso psicológico de menor, tudo documentado, com provas, laudos, gravações. Vocês vão responder criminalmente por tudo isso. Patrícia desmaiou ali mesmo, no chão da sala. Rodrigo ficou paralisado, em estado de choque. Liguei para Dalva, que estava esperando minha ligação, e pedi para ela chamar a polícia. Liguei também para Dr. Mário, meu advogado, que já estava de prontidão. A polícia chegou em 20 minutos. 2 policiais, uma mulher e um homem, entraram na casa e eu expliquei toda a situação. Mostrei as provas, os documentos. Patrícia tinha voltado a si e estava chorando compulsivamente. Rodrigo tentou argumentar, dizer que era tudo um mal-entendido, mas as provas eram incontestáveis. Eles foram levados para a delegacia para prestar depoimento. Não foram presos naquela noite porque tentativa de homicídio sem flagrante precisa de investigação, mas a denúncia estava feita, o processo começou. Dr. Mário me garantiu que com as provas que tínhamos, a condenação era praticamente certa. Depois que todos saíram e a casa ficou vazia, me sentei no sofá da sala e finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Chorei pela família que eu pensei que tinha e que nunca existiu de verdade. Chorei pelo filho que perdi para a ganância e manipulação. Chorei pelos anos que desperdicei sendo submissa e tentando agradar pessoas que só me viam como um obstáculo. Mas no meio das lágrimas, também senti um alívio enorme. Tinha me defendido, tinha lutado. Não fui a vítima frágil que eles esperavam. Fui forte, fui esperta, fui corajosa. E salvei não só a mim mesma, mas também meu neto, que agora poderia viver livre daquela pressão horrível, daquele abuso silencioso. Na segunda-feira, consegui a guarda provisória de Miguel através do conselho tutelar. Com as provas do abuso psicológico que ele sofria, e com Patrícia e Rodrigo sendo investigados criminalmente, o juiz não teve dúvidas em me conceder a guarda. Meu netinho veio morar comigo.
Só nós dois naquela casa. A primeira noite que ficamos sozinhos, depois que coloquei ele para dormir, Miguel me chamou do quarto. Fui até lá e ele estava sentado na cama, me olhando com aqueles olhos imensos. Vovó, ele disse com a vozinha clara. Agora eu posso falar sempre? Me ajoelhei ao lado da cama. Peguei a mãozinha dele e respondi com um sorriso verdadeiro. Pode sim, meu amor. Pode falar sempre, o quanto você quiser. Ninguém nunca mais vai mandar você ficar quieto. E ele sorriu. Foi a primeira vez que vi meu neto sorrir de verdade. Um sorriso largo, feliz, de criança livre. Abraçamos forte, e naquele momento soube que tinha feito tudo certo. Os meses seguintes foram de reconstrução. Rodrigo e Patrícia foram indiciados formalmente. Ela por tentativa de homicídio qualificado e abuso de menor. Ele como cúmplice. O processo estava correndo na justiça e Dr. Mário me mantinha informada de cada etapa. As provas eram tão sólidas que os advogados deles tentaram acordo, mas recusei. Queria que eles respondessem pelo que fizeram. Miguel começou a fazer terapia com uma psicóloga especializada em crianças com autismo. Ela ficou impressionada ao descobrir que ele podia falar perfeitamente e que tinha sido forçado ao silêncio. Disse que era um caso raro de abuso psicológico severo, mas que, com o tratamento adequado, Miguel poderia se desenvolver normalmente. E foi exatamente o que aconteceu. Semana após semana, vi meu neto florescendo. Ele começou a falar mais, a interagir, a brincar de forma diferente. Ainda tinha algumas características do autismo, alguns comportamentos repetitivos, mas nada que impedisse ele de viver uma vida plena e feliz. A psicóloga disse que provavelmente ele estava no espectro leve do autismo, mas que Patrícia tinha usado o diagnóstico para controlar e manipular ele ainda mais. Vendi a casa. Não conseguia mais morar naquele lugar cheio de memórias ruins. Comprei um apartamento menor, aconchegante, num bairro tranquilo de Goiânia, perto de boas escolas para Miguel. Com o dinheiro que sobrou da venda, mais o investimento que já tinha, consegui garantir uma vida confortável para nós dois. Matriculei Miguel numa escola regular com suporte para crianças com necessidades especiais. Ele se adaptou bem, fez amiguinhos, começou a trazer desenhos e trabalhinhos da escola para me mostrar, falando animado sobre o que tinha aprendido. Cada palavra que saía da boca dele era uma vitória, uma prova de que estávamos no caminho certo. Rodrigo tentou me procurar algumas vezes, mandou mensagens pedindo perdão, dizendo que tinha sido manipulado por Patrícia, que se arrependia de tudo. Bloqueei o número dele. Não tinha mais nada para falar com alguém que tinha participado de um plano para me matar. O amor de mãe tem limites, e ele ultrapassou todos eles. Patrícia foi condenada a 8 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado e abuso psicológico de menor. Rodrigo, como cúmplice, pegou 5 anos. Quando recebi a notícia da condenação, não senti alegria, mas senti justiça. Senti que o sistema tinha funcionado, que as provas que juntei com tanta dor tinham servido para algo. Miguel perguntou sobre os pais algumas vezes no começo. Expliquei de forma simples, adequada para a idade dele, que a mamãe e o papai tinham feito coisas erradas e precisavam ficar um tempo longe para aprenderem a ser pessoas melhores. Ele aceitou com uma facilidade que me surpreendeu, mas acho que no fundo ele já sabia que o ambiente com eles não era saudável. Conheci outras avós na escola do Miguel, mulheres também criando netos por diversos motivos. Formamos um grupo de apoio informal, nos encontrando uma vez por semana para tomar café, conversar, trocar experiências. Foi reconfortante descobrir que não estava sozinha, que outras mulheres também estavam reconstruindo suas vidas e sendo fortes por seus netos. Dalva continuou sendo minha grande amiga e apoio. Ela e Miguel desenvolveram um carinho especial. Ela virou como uma segunda avó para ele. Seu Reinaldo, o investigador que me ajudou, virou um amigo querido também. Às vezes vinha tomar um café em casa, conversar, me atualizar sobre como estava o andamento de tudo na justiça. 1 ano e meio depois de tudo o que aconteceu,
Estava numa tarde de sábado assistindo Miguel brincar no parquinho do prédio onde morávamos. Ele estava rindo, correndo, interagindo com outras crianças, falando sem parar. Olhei para aquela cena e senti uma gratidão imensa. Gratidão por ele ter tido a coragem de me avisar sobre o bolo. Gratidão por eu ter tido a força de investigar, de lutar, de não aceitar ser vítima. Pensei em todas as mulheres que passam por situações de abuso, de manipulação, de violência dentro das próprias famílias e não conseguem reagir. Pensei em quantas Helenas existem por aí, sendo diminuídas, sendo exploradas, sendo silenciadas. E decidi que queria fazer algo a respeito. Procurei uma organização local de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica e ofereci meu tempo como voluntária. Comecei a compartilhar minha história em grupos de apoio, mostrando para outras mulheres que é possível reagir, que é possível se defender, que idade não é sinônimo de fraqueza. Meu depoimento ajudou várias mulheres a encontrarem coragem para denunciar abusos, para se libertarem de situações tóxicas. Miguel hoje está com 9 anos. Fala normalmente, estuda bem, tem amigos, é uma criança feliz. Ainda faz acompanhamento com a psicóloga, mas mais como manutenção do que por necessidade urgente. Ele sabe que foi corajoso, que me salvou e carrega isso com um orgulho doce de criança. Às vezes me diz: "Vovó, eu te protegi, né?" E eu respondo sempre: "Protegeu sim, meu amor, e eu protegi você também. A gente se protege." Tenho 65 anos agora. Estou mais forte do que nunca, mais leve, mais feliz. Aprendi que recomeçar não tem idade, que se defender não é vingança, mas sim justiça, que perdoar algumas coisas não é necessário nem saudável. Aprendi que família de verdade é quem cuida, quem respeita, quem ama de verdade, não apenas quem compartilha sangue. Minha vida hoje é simples, mas plena. Acordo cedo, preparo o café da manhã para Miguel, levo ele para a escola, faço meu voluntariado algumas manhãs por semana, busco Miguel, ajudo com a lição de casa, preparo o jantar, assistimos um filme juntos, conversamos sobre o dia. Finais de semana vamos ao parque, ao cinema, visitamos Dalva, recebemos amiguinhos dele em casa. É uma vida comum, mas é minha vida, vivida nos meus termos, com dignidade e respeito. O dinheiro que guardei está investido, rendendo, garantindo o futuro de Miguel e minha segurança também. Não vivo com luxo, mas vivo com tranquilidade, sem depender de ninguém, sem dever favores, sem aceitar migalhas de afeto em troca de ser útil. Essa independência financeira foi o que me salvou, foi o que me deu poder para reagir. E por isso incentivo todas as mulheres que conheço a guardarem dinheiro, a terem algo que seja só seu, a não dependerem totalmente de marido, de filhos, de ninguém. Às vezes, nas noites quietas, depois de colocar Miguel para dormir, sento na varanda do apartamento com uma xícara de chá e reflito sobre tudo o que passei. Ainda dói pensar que meu filho foi capaz de planejar minha morte. Ainda dói ter perdido a família que imaginei ter. Mas não me arrependo de nada que fiz. Não me arrependo de ter lutado, de ter me defendido, de ter protegido meu neto. Rodrigo me mandou uma carta da prisão alguns meses atrás. Não abri. Entreguei para o Dr. Mário, meu advogado, que leu e me disse que era mais do mesmo, pedidos de perdão, justificativas. Disse a ele para guardar caso fosse necessário para alguma questão legal, mas que não tinha interesse em ler. Algumas pontes, quando queimadas, não podem mais ser reconstruídas. E está tudo bem. Patrícia também tentou contato através da família dela. A mãe dela me ligou uma vez, dizendo que a filha estava arrependida, que queria me pedir perdão, que queria ver o filho. Respondi educadamente que ela pode se arrepender o quanto quiser, mas que as consequências dos atos dela vão continuar. Quanto ao Miguel, quando ele tiver idade suficiente para decidir, se quiser ver a mãe, será a escolha dele. Mas enquanto estiver sob minha guarda e cuidado, não vou expor ele a alguém que o manipulou e abusou psicologicamente durante anos. Hoje, olhando para trás, vejo que aquele momento em que Miguel falou pela primeira vez comigo foi divisor de águas.
Foi quando saí da posição de vítima e assumi o controle da minha própria vida. Foi quando percebi que ser bondosa não significa ser idiota, que ser mãe dedicada não significa aceitar abuso, que ter idade não significa ser indefesa. E para você que está me ouvindo agora, que chegou até o final dessa história, eu quero deixar uma mensagem. Se você está passando por qualquer tipo de abuso, seja de filho, de nora, de genro, de marido, de quem for, saiba que você não é obrigada a aceitar. Você tem direito de se defender, de buscar justiça, de recomeçar. Idade é só um número e experiência de vida é um poder que a gente subestima. Não tenha medo de procurar ajuda. Converse com amigos de confiança, procure advogados, delegacias especializadas, conselhos de direitos, junte provas, documente tudo, grave conversas se necessário e, principalmente, se valorize. Você não é um estorvo, não é um peso, não é descartável. Você é uma pessoa com direitos, com dignidade, que merece respeito. Minha história poderia ter terminado de forma trágica, com uma avó morta envenenada e uma criança traumatizada para sempre. Mas terminou com uma avó forte, criando um neto feliz, com justiça sendo feita, com um recomeço real e verdadeiro. E se eu consegui, você também consegue. E agora eu te pergunto, você que está me ouvindo até o fim, o que você faria no meu lugar? Deixa aqui nos comentários, conta sua opinião, compartilha se conhece alguém que precisa ouvir essa história. Às vezes a gente acha que está sozinha nessas situações, mas nunca está. Sempre tem alguém que passou por algo parecido, alguém que pode ajudar, alguém que entende. Obrigada por me ouvir até aqui, por me dar a oportunidade de compartilhar minha história. Que ela sirva de força para quem precisa, de alerta para quem está cego, de esperança para quem está sem saída. A vida pode mudar em um segundo, e a gente tem sempre a escolha de ser vítima ou ser sobrevivente. Eu escolhi sobreviver, escolhi lutar, escolhi recomeçar, e foi a melhor escolha que já fiz na vida.